A lua está no alto, o céu aberto, e lá, erguendo-se numa elevação contra o céu, com árvores por cima, está a terra. As nuvens prateadas e fluidas contemplam ondas do Atlântico. Na esquina da rua, o vento sopra de leve e me levanta o casaco, estendendo-o delicadamente no ar antes de deixar curvar-se e cair. Como o mar, que agora engrossa para arrebentar nos rochedos e depois se afasta de novo. A rua está quase vazia. As venezianas das janelas estão fechadas. As vidraças amarelas e vermelhas dos navios lançam por um momento um reflexo sobre o azul flutuante. Doce é o ar da noite. As criadas deixam-se ficar ao redor da caixa de correio ou namoram na sombra da parede onde a árvore derrama sua chuvarada escura de flores. Tal como na casca da macieira, as mariposas tremem sugando o açúcar pelo longo filamento negro da probóscide. Onde estamos? Que casa pode ser a casa da festa? Todas essas são pouco comunicativas, com suas janelas cor-de-rosa e amarelas. Ah! Dobrando a esquina, ali no meio, lá onde a porta está aberta. Espere um momento. Vamos observar as pessoas. 1, 2, 3, que se precipitam na luz como as mariposas vão de encontro ao vidro de uma lanterna que ficou no chão da floresta. Eis um táxi que passa depressa para o mesmo local. Dele desce uma dama volumosa e pálida, que entra na casa. Um senhor vestido para a noite, em preto e branco, paga o chofer e a segue, como se ele também estivesse muito apressado. Ei, venha, porque senão nos atrasamos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro Tertúlias Tradutores. A gente gostaria de lembrar que esse evento, além de estar acontecendo aqui ao vivo, está sendo transmitido ao vivo também pela internet, pelo site do portal do Sesc São Paulo. Então, se alguém tiver alguma pergunta para mandar, pode mandar que a gente vai ter o prazer de responder. E essa noite a gente está recebendo o poeta, ensaísta e tradutor de inúmeras obras, Leonardo Frois. E hoje ele vai contar um pouco para a gente da experiência dele de traduzir Virginia Woolf. Então, Leonardo Frois, por favor, seja bem-vindo. É uma passagem muito famosa do Dom Quixote, muito comentada na área da tradução. É quando o herói da triste figura chega a Barcelona, num dos capítulos finais do livro, e avista pela primeira vez o mar e as caravelas ancoradas no porto, e se interessa sobremodo pela cidade, sai a passeio pelas ruas e vê uma tipografia. Adentra e lá encontra um tradutor. E tem com este tradutor um longo diálogo no qual ele se opõe à atividade daquele homem, dizendo, em síntese, a tradução é como uma tapeçaria pelo avesso. Vêem-se os nós da trama, aqueles fiapos soltos, do lado do avesso, mas não se vê a beleza da imagem estampada pelo lado direito. Supõe-se, portanto, que Cervantes negasse à tradução algum maior valor. Mas acontece que, por uma tradição bem anterior a Cervantes, tradição da época medieval na Europa, houve um movimento imenso de tradução na cidade de Toledo, também espanhola,
poucos quilômetros de Madrid. E este movimento de tradutores de Toledo reunia cristãos, judeus e árabes que ali conviviam na mais perfeita harmonia, passando obras de umas línguas para as outras. E ao trabalho destes tradutores da chamada Escola de Toledo, lá nunca existiu nenhuma escola, mas assim é que a tradição ficou conhecida, é graças à atividade desses tradutores que nos chegaram alguns dos principais textos por exemplo, da Antiguidade grega. Textos que do grego foram traduzidos para o árabe, do árabe para o latim e, finalmente, do latim para as línguas modernas europeias. É também através da atividade desses tradutores de Toledo que entram na Europa, vindo, em geral, através de Pérsia e dos países árabes, numerosas traduções, numerosos temas que serão aproveitados na literatura ocidental provenientes do Extremo Oriente. De tal forma era misteriosa esta atividade dos tradutores de Toledo que passou a circular uma lenda de que os tradutores faziam magia. E para que a tradução não seja uma simples tapeçaria pelo avesso, para que o tradutor não entregue ao público leitor da nova língua apenas fiapos soltos, é preciso que ele faça, de fato, uma magia. É preciso que ele transforme aquela obra original num fato novo. Virginia Woolf, por exemplo, escreveu em inglês e morreu no ano em que eu nasci. Portanto, a Virgínia que nós lemos hoje, dos contos completos, não é exatamente aquela que morreu no ano em que eu nasci. É uma contrafação, é uma imitação de Virgínia. E me responsabilizo por ela, porque esta imitação eu tentei fazer da maneira mais fiel possível. A tradução corre, sobretudo, um perigo, a de simplificar excessivamente o original. É fácil constatar isso, todos nós que vemos filmes na TV, por exemplo, e aqueles que têm acesso, que são capazes de compreender a fala original, uma fala deste tamanho, em francês, em inglês, sobretudo em chinês ou japonês, fica pequenininha na legenda. O japonês fala horas, não é? E na legenda em português aparece sim ou não, ou mais ou menos. Há uma simplificação muito grande. O tradutor, às vezes por pressa, não é? Ele resume o original e isso pode levar a grandes desentendimentos e, sobretudo, a um comprometimento muito grande do texto original. Virgínia foi vítima disso, de certa forma. Ela morreu em 1941, já era uma autora muito considerada na sua língua, famosa dentro do ambiente literário inglês, e com a morte, e a morte em circunstâncias trágicas, não é muito comentada, porque ela foi caminhando, caminhando e continuou a caminhar pelas águas do rio e se diluiu. Isso causou muito interesse pela personagem, não é? Não tanto só pela escritora, mas pela personagem que sumiu nas águas do rio. E no Brasil, na ocasião, saíram, pouco depois da morte dela, os 2 primeiros livros traduzidos. Mrs. Dalloway, traduzida pelo poeta Mário Quintana em 1946, e logo a seguir, Orlando, traduzido em 1948 pela poeta Cecília Meirelles.